Graça e paz, irmãos e irmãs. Qual é a razão? Nós estamos aqui nesse culto de adoração. Viemos aqui para adorar a Deus. Tem uma das estrofes que diz assim: eu nasci para adorar. Tem uma canção de Asaf Borba que ele foi muito feliz, que ele canta exatamente isso. Ele diz assim: eu nasci para adorar, para proclamar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Mas a minha pergunta: qual a razão da adoração? Qual o objetivo da adoração? Qual a importância da adoração? A adoração a Deus. Qual o impacto da adoração na vida do adorador? Esse é o título da mensagem, se você gosta de anotar. O impacto da adoração na vida do adorador. Eu quero ler 2 textos com você, mas nós vamos ler muitos outros textos da Palavra de Deus para poder embasar aquilo que nós estamos falando. Então, João, capítulo 4, versos 23 e 24. Jesus está dizendo: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, nós lemos assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, como pelo Espírito o Senhor. Fala conosco, Pai, nessa palavra, edifica as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, o contexto dessa passagem bíblica é o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus aqui está sozinho. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. E era a hora sexta do dia, meio-dia, e aparece essa mulher para tirar a água do poço. E ali Jesus inicia um diálogo, uma conversa com essa mulher, que o questiona acerca da adoração. Quando ela percebe que ela está diante de um profeta no diálogo, ela então questiona acerca da adoração. Ela pergunta acerca do verdadeiro lugar da adoração. Está registrado nos versos 19 e 20, olha, veja aí, João 4, 19 e 20. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, entretanto, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela diz, a preocupação dela, diante de um profeta, ela quer saber acerca da adoração. Então, Jesus diz aqui no verso 21, mulher, podes crer que vem a hora, quando nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Então, Jesus diz, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja, a mulher pergunta sobre o lugar, o modo correto de adorar a Deus. Essa é a questão do seu coração. Ali ela foi impactada pela presença de Jesus, o verbo vivo estava falando com ela, e ela foi impactada, e agora ela quer saber o modo correto de adorar a Deus. Mas Jesus, ele responde sobre o princípio da adoração. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que o foco da adoração não está no lugar onde a gente se reúne, mas como a gente adora. Jesus revela que a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade. Adorar em espírito não significa apenas adorar
em sinceridade, Jesus está falando da dimensão espiritual. A adoração não está ligada a um lugar específico, mas a adoração, ela nasce de um coração regenerado, de um coração transformado pelo Espírito Santo. Adorar em espírito e em verdade. Adorar em verdade não significa apenas adorar a Deus, não apenas falar a verdade, mas adorar a Deus conforme a revelação de Deus nas nossas vidas. Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Filho. E por isso nós adoramos a Jesus Cristo, Rei dos Reis. E algo extraordinário nesse texto é que diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. E isso é extraordinário. Deus está em busca daqueles que o adorem segundo aquilo que Ele revela a nós. Agora veja, todos nós somos adoradores. Todos nós adoramos alguma coisa. Mesmo quem nega a Deus, adora alguma coisa. Tem aquele que adora o dinheiro, aquele que adora o sucesso, aquele que adora a família, aquele que adora o prazer, aquele que adora pessoas, aquele que adora imagens, aquele que adora a si mesmo. Tem gente que adora e se devota à profissão. Então todos são adoradores. E veja, a pergunta dessa mulher não é se adoramos ou não, mas como está a minha adoração. A minha adoração está correta? Esse é o questionamento dessa mulher. Então, a questão não é se adoramos, mas como adoramos e quem estamos adorando. E qual o impacto disso nas nossas vidas? Qual o impacto da adoração na vida do adorador? Porque, à primeira vista, sem discernimento, parece que a adoração é algo para Deus apenas. A adoração é para Deus, para Ele se sentir melhor, à primeira vista, né? Mas a verdade é que Deus não precisa de adoração, nós é que precisamos de adoração. E a adoração, ela impacta diretamente a vida do adorador. Nós temos vários exemplos. Jacó adorou a Deus e a sua vida foi tremendamente impactada. O rei Davi era um adorador e a sua vida foi transformada. Deus mexeu com Daniel. Veja, Jacó estava fugindo, adorador, a vida foi impactada. Davi estava trabalhando no rebanho, sua vida foi impactada. Daniel estava no cativeiro, era um adorador, e a vida desse homem foi impactada, e a vida e o ministério desse homem impactou nações. Então a adoração, ela impacta diretamente a vida do adorador. E eu gostaria de refletir um pouquinho essa noite com você sobre o impacto da adoração. O que a adoração está fazendo na minha vida, na sua vida? E o primeiro ponto que nós precisamos refletir e esclarecer é que Deus, Ele não precisa de adoração. Deus não precisa ser adorado. Nós é que precisamos da adoração. Nós é que precisamos adorar a Deus. Veja, a Bíblia ensina que Deus é autossuficiente. Ele não depende de reconhecimento, de louvores, Ele é Deus. Olha o que nós lemos aqui em Atos, capítulo 17, versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é completo nele mesmo, autossuficiente, e é Ele que dá tudo. Sabe o que isso significa?
que ele não precisa ser servido. Ele é o Criador. Deus não precisa do homem. O homem precisa de Deus. Então, veja, nós é que precisamos. O Salmo 22, versículo 3, diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E o termo aqui é bonito, porque o termo entronizado, esse termo hebraico aqui, ele significa habitar, permanecer, assentar, morar, estabelecer. Então, Deus, ele mora, ele habita, ele estabelece, ele se faz presente, ele permanece, ele se assenta no meio dos louvores do seu povo. Então, o que o salmista está afirmando aqui é que Deus estabelece o seu trono, onde? Na adoração. É quando Deus se revela, é quando nós percebemos a presença de Deus na nossa vida, quando o seu povo percebe a presença de Deus no momento da adoração. Isso não significa que Deus apenas se manifesta quando nós o adoramos, mas que Deus estabelece a sua glória, criando um ambiente, uma atmosfera da sua presença, onde ele se manifesta. E a presença de Deus é tudo para o crente. Servir e adorar a Deus é um privilégio que Ele nos concede. É um privilégio que Ele dá a nós, porque é quando Ele se manifesta. É um privilégio. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, veja, a palavra de Deus, ela diz que nós, o pecado nos afastou de Deus, estávamos condenados, estávamos em trevas, estávamos em ignorância completa, mas Deus nos elegeu em Cristo Jesus, para manifestar a sua glória, o seu perdão, a sua graça. Olha, Deus permitiu que o pecado foi uma escolha nossa, minha, nós que estávamos lá em Adão. E Deus permitiu que isso acontecesse, porque se isso não tivesse acontecido, nós jamais conheceríamos alguns atributos de Deus, que os anjos não experimentaram. Perdão de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus, bondade de Deus. E nós podemos cantar, né? A bondade de Deus. Nós podemos levantar de manhã e cantar aquele cântico. Como é que é aquele cântico de manhã? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Gente, se Deus permitiu porque nós pudéssemos experimentar esses atributos de Deus, e é na adoração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, o salmista está afirmando que Deus estabelece o seu trono no meio da adoração do seu povo. Servir a Deus, adorar a Deus é um privilégio que Ele nos concede, e nos elegeu em Cristo Jesus. E alguém já deve ter dito que na vida do crente pode faltar tudo, menos a presença de Deus. Pode faltar tudo. O crente pode ser perseguido, o crente pode ser exilado, mas não pode faltar a presença de Deus, porque onde está a presença de Deus? Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele foi lançado aonde? E o que estava lá junto? O quarto homem da fornalha estava lá, porque havia adoração na vida daqueles homens. Eles não se dobraram diante daquela imagem que havia sido levantada. Eles carregavam a presença de Deus. Eu e você, na adoração, carregamos a presença de Deus. Salmo 50, verso 14 e 15 diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças, cumpre os teus votos para com o Altíssimo, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei.
e tu me glorificarás. Em outras palavras, sabe o que o salmista está afirmando? A adoração não acrescenta nada a Deus. Mas não adorar a Deus tira tudo de nós. Tira toda a proteção de nós. A adoração, ela revela a nossa identidade. Isaías 43, 21 diz: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus nos elegeu, Ele que nos formou. Você e eu fomos criados para viver em comunhão com Deus. E essa comunhão, ela se dá na adoração. Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Portanto, adorar a Deus é colocar Deus no centro das nossas vidas. E quando Deus está no centro, tudo se alinha. Então, se a sua vida está desalinhada, meu irmão, comece realinhando. Comece pela adoração. Adorando a Deus. Não importa como você esteja. Comece adorando a Deus. Adore a Deus. A adoração não é para impactar a Deus, mas a adoração é para impactar o coração do homem, a minha vida. Deus estabeleceu a adoração para que por ela fôssemos impactados. O segundo ponto que eu gostaria de refletir com você é que a Bíblia afirma que o adorador se transforma, ou ele se torna semelhante ao objeto da sua adoração. Você sabia que esse é um princípio ensinado na Bíblia? Tanto a falsa adoração, quanto a verdadeira adoração, ela transforma o adorador naquilo que ele está adorando. É isso que a Bíblia mostra. Salmo 115, versos 4 a 8 diz assim: prata e ouro são o ídolo deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, mais devagar, que senão não acompanham. Tem nariz e não cheiram, agora pode ir. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Preste atenção. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Salmo 135, ele repete esse mesmo princípio. Veja, Salmo 135 diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos dos homens. Tem boca, não falam, olhos não veem, ouvidos não ouvem, não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que o fazem e todos os que nele confiam. Isaías capítulo 44, ele descreve este homem, e ele diz lá, você pode ler depois na sua casa, Isaías 44, de 9 a 20, nós não vamos ler, mas esse texto mostra que o homem corta um pedaço de madeira, essa parte dessa madeira vira fogo para ele cozinhar, outra parte ele faz um ídolo, e depois se ajoelha diante do ídolo, que foi feito pelas suas mãos, e a Escritura mostra que a adoração errada, ela cega e ela paralisa. A Bíblia mostra que a adoração transforma o adorador no objeto da sua adoração. E o ser humano, ele adora muitas coisas, né? Aquele que adora o dinheiro se torna avarento. Aquele que adora o poder se torna uma pessoa opressora. Aquele que adora a si mesmo se torna uma pessoa vazia e arrogante. Aquele que adora os prazeres se torna escravos do pecado, escravos dos prazeres. Aquele que adora as doutrinas da igreja, precisa tomar cuidado, porque se torna um legalista. Jesus, ele combateu fortemente os escribas e fariseus que eram legalistas, que não adoravam a Deus, adoravam as doutrinas, as leis da igreja. Então, o fato é que a adoração errada, ela corrói, ela corrompe, ela destrói a identidade do ser humano. Porque tudo aquilo que adoramos
molda quem somos. A Bíblia, ela afirma, torna-se semelhante aos ídolos aqueles que os fabricam. Então, quando nós adoramos o verdadeiro, isso também é uma verdade. Somos também transformados pelo Espírito Santo. Percebe aonde que Deus, por que Deus, a razão da adoração? Vamos ler novamente 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 18? Olha o que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Percebeu que a adoração não é para Deus? Você percebeu que quando você está adorando a Deus, isso é benefício para você? É um benefício da igreja, é um benefício do adorador. A adoração é um presente de Deus. A adoração é a graça que Deus concede ao adorador. Então, veja, se eu não adorasse a Deus, isso não diminui nada em Deus, porque Ele é o Criador, Ele que sustenta tudo. Mas se eu não adorar, eu perco tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Essa é a maior razão e a importância da adoração. Você e eu nascemos para a glória de Deus. Nós precisamos da adoração, porque é na adoração que nós percebemos a manifestação desse Deus e somos transformados naquilo que Ele quer que a gente seja. E o que o Senhor quer que a gente seja? Você olha só como que Deus é tremendo, gente. Porque na criação, o que nós éramos? Criaturas de Deus, não é isso? Assim como os anjos, criaturas de Deus, assim como as constelações, criaturas de Deus. O pecado veio, nos afastou completamente. Mas a graça veio e agora somos o quê? Somos o quê? O Senhor nos recebe como nós estamos, mas Ele se nega a deixar como nos recebe. Ele melhora muito, e Ele vai trabalhando na minha vida, na sua vida, de glória em glória, até que sejamos transformados na sua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A adoração é uma bênção de Deus, é uma graça que o Senhor nos concede. O terceiro ponto é que, como que Deus me transforma? Qual o impacto disso na minha vida? Né? De que forma o Senhor nos faz? O que Ele nos pede? Veja, a verdadeira adoração, ela mexe com o nosso caráter. Não existe adoração verdadeira que não transforme o adorador. É o que Jesus diz aqui, vem a hora, Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Então, quanto mais adoramos a Deus, mais parecidos com Cristo nos tornamos. A adoração e a contemplação, ela gera a imagem de Cristo. Né? E Paulo, quando ele vai escrever nas suas cartas, veja o que ele diz aqui. Eu separei 3 textos para a gente aqui. Em Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz assim, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. E Paulo está dizendo aqui, tende vós o mesmo sentimento. Em Efésios 5, 1 a 2, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, sacrifício e aroma suave. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16, diz assim, ó, por isso, cingindo o vosso entendimento, o entendimento, nós precisamos ter convicção, entendimento do propósito de Deus. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis a paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Imitar a Deus. E na adoração é que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Veja, à medida que adoramos, que imitamos o Senhor Jesus, uma nova vida começa a ser gerada dentro de nós, dentro do adorador, dentro do crente, pelo Espírito Santo. É por isso que lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo está dizendo assim, Paulo roga aos irmãos da igreja pelas misericórdias que um culto a Deus seja oferecido, né, por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto, esse culto racional. Nós precisamos entender que esse é um culto racional e não nos conformando com o mundo, nós recebemos que transformação, renovação, renovo da nossa mente. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e vontade de Deus. A adoração, é na adoração que nós experimentamos a agradável e perfeita vontade de Deus. Então a adoração é um privilégio de Deus. A adoração ela gera santidade. A adoração gera domínio próprio, amor, mansidão, discernimento. A adoração gera aqueles frutos do Espírito que nós conhecemos que está lá na carta de Paulo aos Gálatas. É na adoração que somos restaurados ao propósito original de Deus, porque ela nos leva a termos um relacionamento com Deus. O pecado manchou essa imagem, essa semelhança que havia em nós, que havia sido imprimida em Adão. Fomos criados à imagem de Deus, mas na adoração essa imagem é restaurada, quando adoramos a Deus. Percebe que a adoração é um benefício, não é uma obrigação. A adoração não é um peso. Então, se você quiser ser mais parecido, comece, não pelas regras, mas adorando a Deus. A importância da adoração. E último ponto para nós orarmos. O fim último do homem é adorar e glorificar a Deus. A palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. O fim último do homem, como está lá no Catecismo de Westminster, da Calvino, ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Esse é o fim último do homem. Salmo 86, 9 diz que todos os povos adorarão ao Senhor. Em Apocalipse 4:11 diz, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então a Bíblia nos ensina que a adoração não é apenas um ato do culto, mas o propósito da nossa própria existência. Champlin descreve a vida eterna, porque é lá que, né, de adoração da seguinte forma. Ele diz assim, a vida eterna não é apenas
viver para sempre. Mas a vida eterna consiste em entrar num estado pleno de relacionamento com Deus. Você já experimentou aquele momento de avivamento, em que Deus tocou você e que você não queria sair daquele momento bom que você sabe? Mas só que a segunda-feira termina, o domingo termina, o final de semana termina, as obrigações chegam, não é verdade? E a gente tem que ir para casa, a gente tem que fazer as nossas atividades aqui. Mas veja, a vida eterna, ela consiste em que nós entremos num estado pleno de relacionamento com Deus, em que não precisemos mais sair da presença dEle. Ninguém vai precisar mais sair para trabalhar, para suprir, nada. Nós estamos lá, na presença do Eterno. Você pode imaginar isso? E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. Consegue imaginar isso? Essa vida plena na presença de Deus, essa plenitude, paz real, alegria verdadeira, comunhão com Deus, adoração perfeita. No comentário de Champlin, nos Salmos e na carta aos Hebreus, ele diz que aqui nós adoramos por fé. Adoramos por fé. Mas quando chegar aquele dia, nós o adoraremos por visão plena e revelação plena. Ou seja, o que hoje conhecemos e experimentamos em parte na adoração, nós viveremos de forma plena. E essa é uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do adorador. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 9, diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E Paulo mesmo diz então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esse texto mostra que nós vivemos entre o já e o ainda não. Veja, em Cristo, nós já desfrutamos da presença de Deus, da presença do Espírito Santo na adoração, servindo, compartilhando, participando daquilo que o Senhor preparou. Mas nós ainda não, na sua plenitude, quando a igreja for arrebatada, quando essas coisas acontecerem. Então, veja, a adoração não é apenas um ato para Deus, mas um ato que modifica e transforma o adorador. A adoração começa aqui, mas ela se aperfeiçoa e se perpetua na eternidade. A questão hoje não é se você está adorando, mas o que você está adorando, como você está adorando e como que a sua adoração e a minha adoração está moldando a minha e a sua vida. Porque a adoração sempre molda o adorador. E se algo não está bem, eu preciso observar se existe alguma coisa concorrendo com o propósito de Deus na adoração na minha vida. Vamos ter esse tempo de oração. Vou chamar o Ministério do Louvor para vir aqui à frente. Você consegue perceber, querido, que
A questão não é se nós estamos ou não adorando, todos nós estamos adorando alguma coisa. Mas nós precisamos perceber se a nossa adoração, se a minha adoração está me moldando no propósito que Deus tem para a minha vida. Preciso observar se existe alguma coisa concorrendo com a adoração. A pergunta dessa mulher: nós adoramos aqui. Vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O seu coração questiona o modo correto de adorar a Deus. Nós percebemos que a adoração, ela está no coração. Nem em Jerusalém, nem no monte, mas no coração. Como nós devemos adorar a Deus. E essa adoração no coração precisa moldar o meu caráter, transformar a minha vida. A adoração, ela precisa me tornar mais parecido com Jesus. E por onde eu vou, por onde eu andar, as pessoas, e por onde você andar, por onde o adorador anda, o adorador quando ele anda, as pessoas logo identificam o adorador. Porque ele leva a presença de Deus, carrega a presença de Deus. Junto, esse é o impacto da adoração na vida do adorador. Ele se torna uma referência da graça, de esperança, e essa é a resposta que o mundo precisa. Hoje Deus está nos chamando para que a gente reflita sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Por que o Senhor nos criou para o adorarmos? Restaura, Pai. Trabalha em nossas vidas. Que haja, Deus, no coração do Teu povo e da Tua igreja, muito claro. Muitas vezes, Senhor, nós encontramos desculpas. É verdade, Senhor, que quando aqui estamos, não há outro lugar em que nós gostaríamos de estar. Porque no momento dos cânticos, no momento do louvor, na adoração, nosso coração é tocado. Sim, Senhor, aquela paz real, ela toma conta do nosso ser. Mas a verdade, ó Pai, é que quando nós saímos deste ambiente, dessa atmosfera, desse culto de adoração, porque ainda tem os dias da semana, Senhor, tantas preocupações que concorrem, que sufocam as nossas vidas, tantas vozes. Senhor, que lá, onde estiver o seu povo, que possa, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos e filhas, uma referência da presença do Senhor, vivendo uma vida cotidiana, de reconhecimento da sua graça e de adoração ao verdadeiro, que procura os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, cada filho teu, cada filha tua aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.